E aí, meus camaradas, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, ele vai tentar permear um assunto que mexe muito com o coração das pessoas. Pois é isso mesmo. Vamos aproveitar o gancho do fascismo e do antifascismo, dessa discussão, afinal é fascista, é antifascismo, e vamos jogar para um tema nosso, regional, caseiro, do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, para ti, o Rio Grande do Sul é fascista ou o Rio Grande do Sul não é fascista? E para tentar responder essa pergunta, segundo a nossa visão, eu fui atrás de resultados eleitorais desde 1986. Em 1986, nós temos a primeira eleição para governador depois do fim do regime militar. Esse regime militar que dura de 1965 até 1986, praticamente, com as eleições para governador. São 21 anos de golpe militar e esse vídeo se propõe a discutir um pouco como que os gaúchos votaram e como que os gaúchos se posicionaram desde 1986 até hoje, para a gente ver, afinal de contas, o povo do Rio Grande do Sul é fascista ou não é fascista? Quer saber mais? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, vem com a gente e vamos embora. Simbora pro vídeo. Então, aproveitando esse gancho nacional e até mesmo mundial, sobretudo pelos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos e que são protestos de cunho racista, em que os negros, cansados da violência policial, resolvem ir às ruas para demonstrar e para mostrar a claridade da sua revolta, que não concordam mais, sobretudo com as mortes dos negros por policiais civis. E a gente tem um histórico muito grande nos Estados Unidos da morte de negros por policiais, inclusive de rappers. É algo muito corriqueiro, que inclusive faremos um vídeo mais na sequência sobre esse assunto. O nosso tema de hoje é sobre o Rio Grande do Sul e o fascismo. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul é fascista? E para responder essa pergunta, eu busquei nos resultados eleitorais do Rio Grande do Sul desde 1986 até 2018. E por que eu busquei 1996? Vamos recordar. Para quem não recorda, o Brasil viveu uma ditadura desde 1964 até o ano de 1986, que foi o ano da primeira eleição. E essa eleição foi a eleição para governador. Na época da ditadura militar, haviam dois partidos. A Arena, a direita, que representava os setores militares e a direita liberal e a direita conservadora, e nós tínhamos o setor à esquerda, que era representado pelo PMDB. Mas quem era esse PMDB? Esse PMDB é o mesmo PMDB de hoje? Não. O PMDB da época era formado por comunistas, era formado por socialistas, pela social-democracia, pelo Partido Verde, por toda a camada que não era a camada conservadora, à direita, que concordava com o militarismo. Então tivemos várias eleições pelo Brasil. E o Rio Grande do Sul, nessas eleições, teve alguns candidatos. O Rio Grande do Sul, quem ganhou as eleições de 1986 foi Pedro Simon. Aí tu vai me dizer, bah, mas Pedro Simon é direitoso. Pedro Simon tem uma história dentro do PMDB e na luta pela democracia. Pedro Simon foi um dos lutadores pela volta da democracia no país. Então, Pedro Simon, ele venceu essa eleição, ele fez 48% e em segundo lugar foi o candidato do PDT, que também à esquerda. Em terceiro lugar foi o PT que recém nascia, o PT que fez 7%. Já nas eleições de 1990, nós temos um número muito legal e muito emblemático, que é a vitória do PDT de Alceu Colares. É um povo com loucura, Alceu Colares na prefeitura. Nunca vou esquecer essa canção de quando Alceu Colares foi prefeito de Porto Alegre. É, Alceu Colares, o negrão.
província. Negão Colares, governador dessa província. Pra te ver o trabalhismo. Negão Colares, cara, ele foi governador e ele fez 61% dos votos. Sabe o que significa isso? Significa muito mais do que vocês podem imaginar. Negão Colares, um candidato à esquerda, fez 61% dos votos e mais. Ele era negro. E aí eu faço um convite, um desafio para os amigos que estão vendo o vídeo. Coloquem nos comentários outros governadores negros que tiveram no Brasil. Será que Colares está isolado ou tiveram outros? Eu sei da Benedita, que chegou a ser governadora por 1 ano no Rio de Janeiro, mas ela não foi eleita. Eleito eu sei do Colares, mas eu faço o desafio de, nos comentários, a gente pode discutir sobre isso e falar sobre outro governador negro. Então, o Alceu Colares, negão do povo do trabalhismo, do Brizola, foi o governador até 1994. Ano de 1994, tivemos uma peleia daquelas, peleia da outra mena, aquela peleia. Quem foi? Brito contra Olívio. E o resultado foi 52 e uns quebradinhos para Brito e 47 e uns quebradinhos para Olívio. Ou seja, a esquerda não ganhou, mas ela não baixou de 45% dos votos. É um número absurdo, um número grande, um número grandioso. E aí nós tivemos o governo Brito, e o governo Brito é muito marcado, porque o governo Brito é o governo da Lei Candir, é o governo do endividamento do Estado. 54% de toda a nossa dívida foi adquirida no governo Brito, governo que privatizou CRT, CE, pois é, o governo que trouxe aí isenções fiscais para algumas empresas, né, toda aquela discussão, mas um governo que sobretudo navegou na onda do governo FHC, que para fazer um pontuamento e tentar recordar, o governo FHC que consegue colocar o dólar balizado no real a 1 por 1, porém não se sustentou e o dólar foi a 4, 5 e explodiu, e o Rio Grande do Sul, que possuía dívidas, né, naquele momento dívidas externas a dólar 1 por 1, acabou tendo as suas dívidas incalculáveis e para os dias de hoje não são impagáveis, mas são difíceis. O Antônio Brito causou um dano muito sério ao estado do Rio Grande do Sul. E justamente por isso, em 98, o embate foi Olívio versus Brito de novo. E dessa vez a vitória foi do petista e da Frente Popular de Olívio Dutra. É mais uma vez um candidato à esquerda chegando no poder. Mais uma vez, o que é o poder, o que é o mainstream do poder, perde para um candidato à esquerda no Rio Grande do Sul pela terceira vez. Pela terceira vez consecutiva. E aí, minha gente, o Olívio Dutra consegue entrar e fazer um governo muito interessante porque em termos de endividamento ele não endividou em nada o Estado, não há indícios de endividamento. Não concorda? Faz o comentário aí, a gente pode discutir também. Não, o Olívio Dutra cria a UERGS, a Universidade Federal, que deveria ser a missão de todos os governadores que já passaram por essa província, por esse estado. E, além disso, faz um governo bastante interessante e as contas não aumentam em nada. Teve a questão da Ford, tem uma discussão, ficaria ou não ficaria, não quis dar isenção fiscal, um estado quebrado poderia ter tido situações piores com a Ford. Algumas pessoas defendem que não, quer ter regulação de impostos, ou seja, mas é tudo no campo das ideias e toda uma discussão. O certo é que, na época, aconteceu uma briga antes da eleição de 2002, entre Tarso e Olívio, porque o Olívio iria concorrer à reeleição e o Tarso disse que não, que era ele, e ele era o prefeito de Porto Alegre, ele saiu, enfim, deu uma confusão, e quem se aproveitou disso foi Germano Rigoto. Germano Rigoto se aproveitou e venceu uma eleição que também foi muito polarizada entre a esquerda e a direita, e a vitória também de Germano Rigoto não foi uma vitória muito fácil.
Foi uma vitória que o PT também fez 47%, ou seja, chegou na cabeça, ou seja, a esquerda sempre esteve polarizando. E por que eu estou fazendo esse vídeo e falando sobre isso? Porque os outros estados, a gente não tem essa polarização. A gente tem uma polarização que acontece no Rio de Janeiro, com brizolistas no início da redemocratização do país, que se estende até o Garotinho, e depois tu tem um domínio de PMDBistas, PSDBs e outras ograrias más. Mas voltando a Rio Grande do Sul, eu vou deixar para vocês também, daqui a pouco, eu vou colocar os dados sobre o resto do Brasil, como foi, pontuando alguns estados. Voltando, então o Germano Rigoto, que não faz um governo ruim, mas também não faz um governo bom, não aumenta a dívida pública, né, mas os salários do funcionalismo passam por momentos de perrengue. E nas eleições de 2006, quem está lá concorrendo? Ele bigotão, de novo, Olívio Dutra contra Ieda Cruz, a economista Ieda Cruz, que pleiteava e sonhava com esse cargo de governança. Pois bem, de novo segundo turno, peleia, e por uma diferença pequena de novo vence, dessa vez Ieda Cruz, com o projeto, com um projeto que o Rio Grande do Sul parecia estar se distanciando. Parecia que o Rio Grande do Sul tivesse aprendido com o Rigoto que o projeto neoliberal já era um projeto fadado a dar errado. Porém, era o primeiro mandato do governo Lula, que estava terminando naquele momento, começou a função do mensalão, e em cima disso foi colocado algumas questões todas em relação à corrupção, ao mensalão, já falando do governo Lula em relação a Brasília, que prejudicaram muito a campanha do PT e que deram a vitória a contragosto a Ieda Cruz, porque ela não é gaúcha, e o gaúcho médio ficou, não sei. Enfim, ganhou, e Ieda Cruz fez um governo bem complicado, teve situações de investigação de corrupção e tudo mais, e abriu caminho para 2010. E em 2010, então, nós temos Tarso Genro contra Ieda e contra Fogaça, mas Tarso Genro dá uma vuelta, como dizem. Tarso Genro ganha no primeiro turno com 54%, uma coisa quase inédita, alguém ganhar no primeiro turno no Rio Grande do Sul. É incrível. Tarso Genro ganha no primeiro turno, faz um governo pragmático, um governo que tenta colocar em dia os salários conforme estava sendo devido ao funcionalismo, porque nos governos de austeridade de Rigoto e também de Ieda, os funcionários ficaram com a corda no pescoço. E Tarso Genro tenta fazer um governo para equiparar e equilibrar os salários do funcionalismo. Porém, o funcionalismo tinha pressa, principalmente porque foi num momento que se discutia algo chamado piso regional. E isso complicou muito a tentativa de reeleição do Tarso Genro, principalmente porque ele perdeu apoios de setores que geralmente a esquerda e o PT tinham muita força, sobretudo dos professores. Isso fez com que ano de 2014, ano 2014, para quem lembra, é ano da segunda eleição da Dilma, ano que o Aécio veio forte em nível federal, ano que se começa as contestações em relação ao governo federal do PT, mas a Dilma ainda consegue vencer. Porém, o Tarso Genro aqui não consegue a vitória em cima do candidato José Ivo Sartori, El Gringo. E o Gringo faz um dos piores governos para o funcionalismo. Por quê? Porque o Gringo pega um país que industrialmente se sufocou e estava diminuindo, o PIB diminuindo, o superávit já não existia, o déficit era algo forte, já estava num momento de muita baixa, o Brasil já não tinha mais investimentos externos, a situação fiscal começou a ser cobrada reformas de todas as ordens, e em nível nacional, para quem lembra, Aécio Neves começa a montar o seu terceiro turno. O seu terceiro turno que se enquadra
que junto com o terceiro turno de Aécio Neves surgem os movimentos sociais, como o MBL, como Vem Pra Rua e todos, que culmina numa forçação em direção ao impeachment da Dilma Rousseff por pedaladas fiscais. E aí e isso daí é uma discussão para uma outra jornada, discutir sobre pedaladas fiscais ou sobre o impeachment. Faz com que o dinheiro se torne escasso, a economia e o PIB do Brasil diminuem, os estados ficam cada vez pior, e é bom lembrar que, né, os estados já têm uma questão em relação à Lei Candir e ao Pacto Federativo, que para o Rio Grande do Sul é algo muito sofrido, muito sofrido. O governo Ivo Sartori é um governo que começa então a pedalar os salários, a parcelar salários, e é um governo que começa a ter um rechaço muito grande da sociedade. Porém, a nossa sociedade gaúcha já bastante contaminada, como quase toda a sociedade brasileira, contaminada pelo antipetismo. Nas eleições de 2018, então, escolhe pela primeira vez entre dois candidatos do campo da centro-direita. Foi Leite e José Ivo Sartori. Aí entra uma questão. Então o povo começa a dizer, o Rio Grande do Sul, os próprios gaúchos, né? O Rio Grande do Sul é um estado fascista. E aí eu pergunto, o Rio Grande do Sul, historicamente, é um estado fascista? De onde vem essa loucura? Como assim? Por quê? O Rio Grande do Sul é um estado como todos os outros. Aí tem gente que diz, não, mas eu vou embora para o Nordeste, porque o Nordeste sim é progressista. É, o Nordeste que vem votando há 2 eleições nos partidos de esquerda é progressista. É sempre bom recordar que os pactos federativos e os programas de incentivo do governo federal favoreceram o esquerdamento, o lado à esquerda dos estados do Nordeste. E que essas políticas públicas, elas chegaram timidamente no Sul. Além disso, as demandas que se dão aos estados do Sul são outros tipos de demanda, são outros tipos de necessidades, uma vez que o Norte e o Nordeste necessitava muito mais. Nessas eleições de 2018, a gente teve praticamente um endireitamento do centro-sul do país, do Sudeste para baixo, total, e alguns focos de esquerda como estados do Nordeste. Pois bem, infelizmente, na situação que nós estamos hoje, com a pandemia e com tudo, a gente está vendo que o caos é para todos. A gente sabe que um governador de um estado ele não consegue resolver, porque pensa comigo, o governador do estado ele não consegue ligar para a China, ou para a Rússia, ou para os Estados Unidos, ou para a Itália, ou para quem seja, e dizer eu quero máscara, eu quero... Não, porque os estados... E isso é uma coisa muito interessante. Os estados eles não emitem dinheiro. O Estado não emite dinheiro. Quem emite dinheiro é a União. E a União, que está completamente perdida, fica fazendo chantagem com governadores. O governo de agora, Jair Bolsonaro, faz chantagens com os governadores. Então é muito complicado para o cara que está no Norte, para o cara que está no Sul e para o cara que está no Sudeste, para todos os governadores. Mas, voltando ao nosso tema mesmo, o Rio Grande do Sul, então, perante todos esses dados, o Rio Grande do Sul praticamente só baixou de 47% numa eleição a governador no ano de 2018. O Rio Grande do Sul é um estado fascista? Eu deixo essa pergunta para vocês, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui também alguns dados que mostram que estados como São Paulo nunca elegeu tantos governadores de esquerda também. São Paulo tem um número muito alto de estados de governadores à direita. O Rio de Janeiro tem uma história com trabalhismo até o Garotinho e depois também não tem mais. Tá? É muito bom ver ali os dados com Leonel Brizola. Nós temos também Pernambuco, que também tem um histórico com o PSB. Tá? E no mais é um domínio de PMDB e PSDB. O nosso vídeo de hoje era isso. A gente quis trazer um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre toda a história eleitoral do Rio Grande do Sul, como pensa o gaúcho eleitoralmente, e também para já projetar o que pode estar por vir agora para as próximas eleições em 2022 no Rio Grande do Sul. Será que o gaúcho voltará
voltará para a esquerda ou continuará endireitando? Acho que a política nacional e os acontecimentos de agora serão preponderantes para que os rumos sejam tomados. O certo é que, vou dar a minha opinião, o gaúcho é fascista coisíssima nenhuma, e para mim a pessoa que fala isso trabalha com um nível de simplicidade, de um desconhecimento histórico, de falta de informação, e simplesmente quer fazer lacrada na internet falando mal de um povo que peleia, que luta, que produz cultura, como eu muitas vezes vejo na internet. O Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul é uma bosta. Cara, para quem é artista como eu, para quem é artista como os meus amigos que vivem peleando para produzir cultura, para muita gente que eu conheço do ramo do teatro, do cinema, que tem muita gente aqui da música sinfônica, enfim, da televisão, gente que escreve, é um absurdo ouvir isso, que a cultura do Rio Grande do Sul é um lixo. Vão se informar, vão tentar entender, vão ler um pouco de história, e é isso aí. Dei minha opinião. Não gostou? Por favor, me xingue nos comentários. Gostou? Beijos. É isso aí. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Quando negro abre essa gaita, peleia, eu não vou fugir desta guerra, não vou deixar eles fuderem minha terra.